trocamos nosso carro com consórcio. E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes, inclusive o modelo que a gente escolheu. E antes de te mostrar todos os detalhes de qual carro a gente escolheu, como a gente fez a operação com consórcio e qual loja a gente usou para comprar o nosso novo carro, eu vou mostrar para vocês como tudo começou de fato, que foi com um lance que a gente deu há algumas semanas atrás. Bom, e como vocês conseguem ver aqui no aplicativo, aqui tem algumas cotas que eu tenho, e essa cota que a gente comprou recentemente, é uma cota de 85 mil, só foi pago 1%, que eu paguei só uma parcela, tá no cartão de crédito, para quem acompanha sabe que eu gosto das milhas, né? E a assembleia vai ser daqui a 2 dias. Hoje é dia 17 que a gente está gravando, então a gente deu o primeiro lance. Se vocês olharem aqui na parte de lance, eu já dei o lance para da próxima assembleia, um lance de 49 mil, só que uma parte desses 49 mil serão pagos com a própria carta. Então a gente vai ter um crédito um pouco menor que eu vou mostrar para vocês nas próximas partes do vídeo, né? Quando a gente de fato já tiver passado a assembleia. Pessoal, normalmente vocês veem meus vídeos aqui no canal e que são vídeos muito técnicos, onde eu falo as características e a teoria por trás do consórcio. E a ideia desse vídeo foi justamente mostrar um outro lado, a gente usando de fato os consórcios na prática. E por isso, a gente escolheu uma cota de consórcio e a gente resolveu trocar o nosso carro. A Tiffany estava me cobrando, inclusive, então a gente resolveu antecipar um pouco esse processo. E eu tô aqui no escritório da AK Imports, do meu amigo Armando, que ele que conseguiu arrumar o carro pra gente e a gente vai explicar tudo isso para vocês. Inclusive, se vocês gostarem desse modelo de vídeo, deixa aqui nos comentários, porque isso me ajuda cada vez mais a entender qual tipo de conteúdo vocês gostam, o que faz sentido e o que não faz para vocês. Inclusive, se achar ruim, também não tem problema. Pode falar, não tem problema nenhum. Beleza? O Armando liberou lá, eu vou entrar na sala dele aqui para atrapalhar ele um pouquinho. Vem comigo, pessoal. E Armando, licença. Como você tá? Tudo bem? Tudo bom. Pessoal, o Armando, o dono aqui da AK Imports, ele que me ajudou a encontrar o carro. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês rapidamente o escritório, depois a gente vai lá descer para mostrar o carro também. Primeiro, queria agradecer, Armando, pela sua oportunidade de deixar a gente gravar aqui, né? É difícil a gente mandar mensagem para um amigo e falar, a gente pode gravar aí. Eu sei que às vezes é até chato, mas brigadão. E fala um pouquinho do seu trabalho, pessoal, conhecer um pouquinho mais da sua loja, tudo mais. Mas a AK Imports, ela surgiu a partir de uma necessidade minha, que era basicamente trocar o meu carro. E a partir disso eu comecei a buscar carros e entender um pouco mais sobre o negócio. Comecei a me aprofundar, gostei muito e aí virou história. Comecei a fazer alguns negócios, já tinham amigos que gostavam de carro e acabei começando a trabalhar os carros para esses amigos meus que queriam vender, queriam comprar e idealizamos um projeto que hoje saiu do papel de uma outra forma e estamos levantando aqui um pouco esse novo projeto da AK Imports. E é interessante você estar falando, porque é muito comum as pessoas terem insegurança, né? Por exemplo, eu gosto de carro, acho legal o carro, mas se pedir para eu analisar um carro e buscar um carro, ou ter que ir numa loja verificar, putz, eu sinto uma insegurança danada, né? Então, eu acho que esse serviço de você entregar o carro já pronto, eu acho sensacional. Exatamente, essa é uma grande demanda dos nossos amigos. Às vezes eles querem um carro, falam, Armando, cara, eu queria tanto um carro, mas fica um pouco o pé atrás, às vezes é um carro mais esportivo, um pouco mais antigo, com 8, 10 anos de uso, às vezes ele não sabe o que olhar para ver se o carro realmente está bom ou não, e aí que a gente entra, né? A gente consegue fazer toda essa análise de pré-compra do carro e também criar uma segurança ali na negociação em si, pagamento, documentação e todo o trâmite até o carro ser transferido para o cliente e tá tudo certo. Perfeito. E pessoal, interessante vocês saberem, eu sou meio mão de vaca com carro. Eu confesso que eu entendo, na verdade, como eu falo muito de investimento aqui com vocês, eu entendo que o carro ele é um passivo, no sentido que ele não te dá dinheiro, mas ele é uma que traz conforto pra gente, né? Então eu toda hora fico repensando se troco de carro ou não, mas eu entendi que chegou o momento. Então quando eu liguei a primeira vez pro Armando, eu falei, cara, eu acho que já tá no momento de trocar de carro, eu precisava da sua ajuda. E até para a gente escolher o modelo, né, a faixa de preço que eu queria mais ou menos pagar, qual ano que a gente ia conseguir encontrar. Eu não sou muito fã de pegar carro muito antigo, porque eu não manjo nada de carro, então eu tenho mais segurança, né? Acho que as pessoas em geral têm mais segurança com carro mais novo.
Então foi muito legal, a gente escolheu alguns modelos, a gente foi filtrando isso, refinando, até o momento que a gente falou, putz, é esse modelo que faz sentido para mim, para Tiffany e tudo mais. E aí a gente falou, olha, esse é o modelo, e o Armando foi atrás do carro. Isso foi muito legal. O trabalho que eu tive foi nenhum, né? Foi contemplar a cota, né? Dar o lance lá e resolver o problema da cota, né? Então isso eu achei muito legal. E eu vou explicar um pouco nos detalhes, antes da gente mostrar o carro para vocês, eu vou explicar um pouquinho no detalhe como a estrutura que a gente pensou para fazer essa troca de carro. Anteriormente, a gente tinha um Fiat Mobi. Para quem não conhece de carro, eu vou pedir para te deixar aqui no vídeo o modelo do carro. Tinha um Fiat Mobi, custava mais ou menos 40, 45 mil reais, e a gente queria fazer um upgrade. Então a gente considerou tudo que daria para fazer de upgrade, um carro um pouquinho maior, porque conhece o Mobi sabe que é um carro pequeno, um carro um pouquinho mais forte, é um carro fraquinho, Mobi, né? Um carro que não fosse tão antigo. Então a gente somou várias coisas que a gente precisava encontrar no carro, e o Armando que ajudou a gente a entregar toda essa proposta, né? E não podia ter um custo tão grande. Então eu vou depois comentar lá do lado do carro no detalhe, mas para vocês terem uma ideia, o valor que a gente deu de lance foi menor do que o valor que a gente vendeu o carro anterior. Então a gente vendeu o carro anterior, guardou uma parte do dinheiro, usou para dar lance, e agora a gente vai assumir algumas parcelinhas aqui para pagar o resto do carro, né? Essa foi a lógica que a gente encontrou. E pessoal, se você quiser desenhar um projeto para você vender o seu carro, comprar um outro carro, trocar de carro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da loja do Armando, onde você consegue ver os modelos disponíveis, e também o WhatsApp dele, onde você consegue falar diretamente com ele ou com a equipe dele e resolver o seu problema diretamente. Pessoal, a gente desceu aqui na garagem para mostrar o carro para vocês. E antes de mostrar o carro, eu queria explicar um pouquinho do que a gente tinha de orçamento e como ficou essa estrutura. Primeira coisa, a gente queria gastar mais ou menos uns 65, 67 mil reais mais ou menos, que era o orçamento que a gente tinha, pensando no que o nosso carro anterior conseguiria contemplar tranquilamente, porque a gente queria fazer essa troca rápida. Isso é muito importante. Se você quer trocar de carro rápido com consórcio, não pense que você vai ter algum milagre que vai conseguir contemplar sem dinheiro. Não tem jeito, tem que dar lance. Então esse foi o nosso racional. A gente contemplou no primeiro mês, dando um lance mais a primeira parcela, e eu explico esses dois juntos, porque é importante que você considere um pacote único. A gente deu aproximadamente 30 mil reais. Então, lance mais a primeira parcela, 30 mil reais. E depois da contemplação, a gente teve uma carta de aproximadamente 64 mil, com uma parcela de um pouco menos de 900 reais. Então foi uma troca bem suave de se fazer. Além disso, como eu comentei para vocês, sou um pouco mão de vaca. Eu não queria gastar muito dinheiro porque o foco nesse momento, né, que eu e minha esposa ainda somos novos, estamos construindo patrimônio, o foco é investir em coisas que nos tragam dinheiro e não em comprar um carro, por exemplo. Só que tinha algumas coisas que esse upgrade de carro precisava ter. O primeiro ponto, a gente precisava de um carro um pouco maior, o Mobi é muito apertado. Segundo, a Tiffany era doida por um carro automático, é mais confortável, enfim. Terceiro ponto que era importante, um carro um pouquinho mais forte. A gente gosta bastante de ir para o interior, principalmente ver as coisas relacionadas a cavalo, fazenda, tudo mais, que é uma coisa que a gente gosta. E ter um carro um pouco mais forte na estrada ajuda bastante. Ou seja, todos esses componentes precisavam dar um upgrade de mais ou menos 25, né? Porque o Mobi custava uns 40 mil reais e a gente ia pegar um carro de 65. Então eu vou mostrar para vocês agora o modelo que a gente escolheu. E deixa aqui nos comentários se vocês acham que foi uma boa escolha ou não. Eu vou pedir para o Armando mostrar de fato o carro para vocês aqui. Vamos lá? Meus amigos, aqui a gente tem um Peugeot 2008 Alure. Já é um carro que, como o Nicolas falou e vocês conhecem um pouco melhor, ele deu um upgrade do Mobi para esse carro. A gente tinha algumas opções, mas o Peugeot ele englobou realmente, acredito que todos os itens que a gente queria, que era uma suspensão mais confortável para viajar, um espaço interno maior,
mais motor, um câmbio mais confortável, automático. E pessoal, uma curiosidade interessante, eu sempre achei esse carro muito bonito. Então, desde a primeira vez que a gente começou a pensar em trocar de carro, eu já fui plantando na cabeça da Tiffany esse modelo. E quando eu falei para ela e mostrei a primeira vez esse carro, ela falou que era horrível. Esse carro é muito feio. E aí, cada vez que ia passando, eu ia mostrando o carro, ia maciando, porque eu já sabia mais ou menos que esse era um carro que tinha um custo-benefício muito legal, né? Realmente. E o design do carro é um design diferenciado. A Peugeot ela ficou muito conhecida pelo design e hoje essa tradição se mantém. Né? É um carro que já conta com um LED diurno bem específico da marca. Não existe nada igual. Se você olha essa frente e bater no olho, você já sabe que é um Peugeot. Então, é um diferencial do carro, é um diferencial da marca. Aqui já contamos com uma suspensão um pouco mais alta para trazer um pouco mais de conforto, tanto na cidade, nos buracos do dia a dia de São Paulo, quanto numa viagem, às vezes, para o interior, para a praia. E essa roda é muito legal também, né? O Mob ele tinha calota, não é roda, né? Que a gente chama. Aqui temos uma roda de liga. Isso aqui é bem mais bonita, pelo menos eu gosto muito, assim. Outra curiosidade muito legal é que a gente pediu para colocar um insufilme. A gente mora em São Paulo, então para quem conhece, para quem não é de São Paulo, melhor dizendo, andar no centro de São Paulo, na região aqui metropolitana, tem muito problema de pessoal que rouba celular, pessoal que quebra vidro, enfim. Então a gente colocou esse insufilme, inclusive foi uma recomendação do Armando, muito legal, o pessoal que fez o trabalho, e ele também tem uma película protetora, que é de anti-vandalismo. Então se o cara der uma pedrada, provavelmente não vai quebrar, mas mesmo que quebrar ele não estilhaça, né? Ele fica uma película que ele gruda todos os cacos e não gera insegurança dentro. Meus amigos, aqui voltando um pouco para o design, aqui no 2022 a gente já conta com os faróis do facelift do carro, farol já bem exclusivo da Peugeot. Esse carro também tem um trabalho por dentro de multimídia, com espelhamento CarPlay e câmbio automático, traz um conforto para a cidade. Porque a gente queria um carro que tivesse a multimídia. Porque como a gente está em São Paulo e o carro não tinha, o Mob não tinha multimídia, você tinha que ficar com aquele suporte no vidro. Então isso trazia um pouco de insegurança também, principalmente para o pessoal que assalta, esses vagabundos que quebram vidro, esses negócios, eles olham muito o que fica grudado no vidro, né? Então isso foi muito legal. Verdade, isso né? tem segurança. Não tem que ficar com o celularzão lá. Exatamente. Se você deixa o celular ali exposto, a visibilidade que traz ali para o carro é muito maior. Então o multimídia em São Paulo em específico, realmente ele traz uma segurança para o dia a dia. Exatamente. E agora deixa aqui nos comentários se você acha que a gente fez uma boa opção de carro ou se a gente comprou uma bomba, né? Que muita gente fala que Peugeot é bomba, mas deixa aqui a sua opinião. E se você gostou desse modelo de vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso ajuda a gente a levar cada vez mais conteúdo para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.